Bem-vindos e bem-vindas, alunos do primeiro ano, para a nossa 7ª aula da nossa letiva Conecta, transformando ideias em ação, abrindo a porta para uma nova aula, nova aula, e a gente volta aqui para mim. A gente está aqui comigo, Teacher Patrícia Recher, sua teacher de língua inglesa, e vamos falar hoje de um assunto muito importante. É de verdade muito importante, não é da boca para fora não. É algo que você precisa ter para a sua vida pessoal, para você poder se relacionar bem com as pessoas, porque a relação que você tem com as outras pessoas determina muita coisa na sua vida. Vamos ver qual é o título da nossa aula? O tema, aparece aqui atrás para mim, por favor, diretor. O tema da nossa aula é habilidades interpessoais. Exatamente. São aquelas questões de habilidades, certas coisinhas que você precisa ter para você se relacionar bem com o outro, tanto você e outra pessoa, por isso é interpessoal. A gente vai aprender sobre isso, você vai prestar bastante atenção e você vai sair dessa aula aqui pensativo, pensando, eu tenho isso? Eu preciso melhorar isso? Você ainda é adolescente, você ainda está construindo a sua personalidade, as suas relações interpessoais, e é sempre bom a gente aprender nesse momento da vida como isso é importante. Então, let's begin, vamos começar. Vamos lá para a tela? Olha só, habilidades interpessoais. E o que é isso? Dá uma olhada aqui nesse slide. É um conjunto de competências, de habilidades, essas competências sociais e emocionais que permitem a você, indivíduo ou indivídua, lidar com outras pessoas de maneira adequada, facilitando o quê? A cooperação, o entendimento mútuo e a convivência harmoniosa, ou seja, dessa forma você vai poder se relacionar harmoniosamente com as pessoas ao seu redor. Isso com família, isso com amizades, isso com qualquer pessoa que você se relaciona, com relacionamentos amorosos também, que é onde você também tem um tempo ali de qualidade maior. Também são conhecidas como soft skills, já que eu sou professora de inglês, a teacher, a gente mostra aqui para você, eu mostro para você aqui como é que a gente chama essas habilidades interpessoais. Em inglês nós chamamos de soft skills, que são habilidades socioemocionais ou sociais. Então elas envolvem atitudes como respeito, empatia, que está faltando muito hoje em dia. A gente fala muito de empatia, mas na hora de pôr em prática, cadê? Né? Fica faltando aí, fica mais na hipocrisia. Então presta bastante atenção. Comunicação, que é uma comunicação eficaz, não é só você se comunicar, tem que ser eficaz, a gente vai entender daqui a pouco por que isso. Capacidade de influenciar e resolver os conflitos do dia a dia. Então, para adolescentes como vocês, as habilidades interpessoais, elas são super importantes. Por quê? Porque elas ajudam a lidar melhor com a família, amigos, escola e até os primeiros empregos ou atividades extracurriculares. Vocês estão começando a criar uma personalidade, começando a vida, de fato, numa idade que vocês descobrem várias coisas até chegar à fase adulta, que é a fase mais longa da sua vida. Então, veja bem, nós temos aí 8 tipos de habilidades, das quais vamos destrinchar, começando agora. Vamos falar primeiro da habilidade de comunicação. A habilidade de comunicação, que é aquela que, obviamente, você está o tempo inteiro praticando, nós estamos o tempo inteiro nos comunicando. Então, o que é isso? É você saber expressar, né? Eu não sei se você consegue ver muito bem aí. Então, vamos voltar para lá, para o... Eu acho que é importante você dar uma olhada melhor no que está escrito aí. Então, é você saber expressar ideias e sentimentos de forma clara e respeitosa. Não é só falar, eu sei me comunicar muito bem, eu me comunico muito bem, mas que tipo de comunicação é essa? Não, você saber expressar essas ideias e sentimentos de forma clara e respeitosa. Nem sempre conseguimos fazer isso, ainda mais se a gente vem, algumas pessoas vêm de certos ambientes onde a comunicação ela sempre é de forma desrespeitosa, você pode, né, acabar aprendendo com isso. Então, a gente aprende com o que vive, né? Todos nós, crianças, adolescentes, vão se formando do lugar que vocês estão vendo o que estão acontecendo, vocês estão aprendendo aquilo. Algumas pessoas conseguem se sair disso, sabendo que aquilo não é o caminho correto, mas nem todo mundo consegue, então presta bastante atenção. Um exemplo prático disso, como é que é? Falar com calma, ouvir o outro sem interromper. Isso é bem difícil para quem não tem esse costume, tá?
E o falar com calma é não ser grosso, não ser desrespeitoso, certo? Não é exatamente, eu falo rápido. Não, é sua forma de falar, mas significa que você está sendo desrespeitoso, desrespeitosa com a pessoa. Então, é poder saber também não interromper o outro e sim falar no seu momento. Isso demonstra uma habilidade interpessoal. Parece coisa boba, mas ela influencia muito na sua vida. Temos também a empatia. Empatia, como eu comentei com vocês, que é algo que parece que as pessoas falam muito, né? Vamos ter empatia, só que na hora do vamos ver, né? A gente não vê nada. Então, o que é isso? Ele é compreender e se colocar no lugar do outro. Ou seja, você não quer aquilo que o outro está passando. Se fosse com você, né? O que você faria? Então, essa é a tal da empatia. E num exemplo prático, é entender porque alguém está triste e oferecer apoio. Porque se fosse com você, você também gostaria que as pessoas tivessem esse tipo de atitude, de entender porquê da sua tristeza, porquê da sua frustração, da sua raiva e também, quem sabe, oferecer o apoio para quem puder oferecer. Nem todo mundo pode, porque nem todo mundo consegue também oferecer esse apoio emocional, porque também precisa. Temos aí trabalho em equipe. Isso aqui é para quando você estiver naquelas atividades extracurriculares, no possível emprego que você vai ter no futuro ou tem agora também, por que não? E o que é isso? É colaborar e compartilhar responsabilidades. Lembrando que quando você está fazendo trabalho em equipe, cada um tem a sua responsabilidade. A sua é a sua, do fulano, mas a gente sempre pode ajudar o outro quando o outro tem dificuldade. E no exemplo prático disso, o que é? É participar de um projeto escolar ou profissional em grupo, para você colocar isso em prática. Você colaborar e compartilhar essas responsabilidades. Temos o outro que é o nosso quarto tipo de habilidade interpessoal, que é a resolução de conflitos. O que é isso? É você saber lidar com desentendimentos sem a questão de ser agressivo, sem a questão da agressividade. E aí o exemplo prático disso é negociar em vez de discutir. Então, são passos que você vai dando na sua vida que para algumas pessoas vão ser aos poucos, para outras elas têm mais facilidade, mas cada um pode chegar nesse nível de habilidades interpessoais. A gente às vezes vai ter mais uma habilidade interpessoal, menos outra, vai depender muito, porque nós somos pessoas distintas, nós somos seres humanos distintos e cada um sabe onde aperta o calo. Mas isso é uma forma de quê? De você aprender, tentar se enxergar e colocar isso em prática, por mais difícil que isso seja, que um dia você vai chegar no momento X da questão, que é você ter essas habilidades, nem que seja ali em tantos ou por cento, não precisa chegar a 100% disso, porque também ninguém é perfeito. Temos aqui a escuta ativa. O que é escuta ativa? É prestar atenção de verdade, olha só como eu coloquei aqui, no que o outro fala, né? Não é aquela questão de eu estou te ouvindo, mas na verdade você está pensando em qualquer outra coisa, menos no que a pessoa está falando. E um exemplo prático nisso é fazer perguntas e demonstrar interesse. A pessoa está te contando um problema, então você vai lá, faz perguntas, você demonstra interesse justamente nessa questão de fazer as perguntas. Tem gente, até um exemplo aqui da teacher, de uma forma pessoal, tem gente que na hora de contar uma história não gosta de ser interrompido, tá falando, não quer ser interrompido, talvez as perguntas sejam para ser feitas depois que a pessoa terminar, mas tem pessoas que gostam de fazer pergunta na hora que a outra pessoa está contando uma história, até porque ela pode se esquecer do que ela está falando. Isso vai depender, né? Como eu falei, nós somos seres plurais, cada um vai agir, vai pensar e vai ser de uma forma. Ninguém é igual. E o que todo mundo, se fosse todo mundo igual, seria chato esse mundo, né? Todo mundo com o mesmo tipo de comportamento não seria bacana. Então é isso. A escutativa, ela é muito parecida com a questão da comunicação, né? Porque na comunicação você expressa ideias e sentimentos de forma clara e respeitosa, você fala com calma e ouve o outro sem interromper. Já que na escutativa, você faz perguntas para demonstrar interesse. Aí você sabe, como eu acabei de falar, né? O que eu quis dizer é que nem sempre o interromper para fazer a pergunta, para mostrar interesse, seria interessante para algumas pessoas. Eu tive isso como um exemplo que eu dei aqui de algo que aconteceu comigo, demonstrando interesse para saber o que aconteceu, a pessoa não curtiu muito.
mas isso é porque a pessoa é desse jeito. E você procura entender, você procura ter empatia em saber que ela é daquele jeito e move on, seguir em frente, até você entender como é que a pessoa funciona. Então, temos aí as nossas primeiras habilidades, nossas primeiras 1, 2, 3, 4, 5 habilidades interpessoais. Vamos para as próximas e últimas habilidades interpessoais, que são essas aqui. Bora lá para a tela? Olha lá. Assertividade. Assertividade é uma palavra que você fala, o que significa essa palavra? Mas é algo simples, que é você expressar opiniões e limites de forma firme e respeitosa. Tem muito a ver também com a questão de comunicação, que é como você se comunica, né? De forma clara e respeitosa, sabendo expressar os seus sentimentos. E quando você expressa o seu sentimento de quando você não gosta de algo que te fizeram, mas você mostra que o seu limite é X, para a pessoa não ultrapassar aquele limite, mas fala isso de forma respeitosa, porém firme. O firme não significa ser grosseiro, ser uma pessoa que vai lá e, né, fala qualquer coisa só porque você se sentiu desrespeitada. Então, é uma coisa que, inclusive, é muito difícil, essa questão da assertividade. Quando você tem certos problemas em outras habilidades interpessoais, você também na assertividade acaba, né, descorregando um pouco. Mas são coisas que você pode fazer ao longo do tempo, ainda mais vocês, adolescentes, que têm tempo à beça para montar a personalidade, o jeito de ser de vocês, entender o mundo como ele é. E um exemplo prático disso: dizer não concordo sem ofender. Né? Você não quer uma coisa, você não concorda com alguma opinião, mas você não ofende a opinião do coleguinha, pode não concordar, mas você fala isso, você é assertivo na hora de demonstrar a sua opinião sobre algo que você não concorda, sem ultrapassar o limite, né, da grosseria. Tudo bem? Temos o próximo, que é o nosso penúltimo, a nossa penúltima habilidade interpessoal, que é o autocontrole emocional, que de certa forma engloba todos também, porque é controlar impulsos e emoções em situações difíceis, em situações constrangedoras, em situações com certas situações que você não curte, não gosta e acha um absurdo, e acaba que o seu emocional chega num nível muito, né? Isso pode acontecer com todo mundo tem esse momento, mesmo que você tenha uma ótima, um ótimo controle emocional, um autocontrole emocional, às vezes você acaba também despencando em certos momentos. Ninguém aqui é o Superman que vai estar o tempo inteiro 100%. Existem momentos que você vai escorregar, mas quando você percebe que você errou, isso é uma forma de você saber que você ultrapassou esse limite do seu autocontrole emocional e você reconhecer isso, é importante também. Então, olha só, como você faz para você não ultrapassar esse impulso, essa emoção difícil numa situação complicada? É respirar fundo antes de reagir. Então, para pessoas, por exemplo, que são pessoas que são reativas, eu tenho certeza que alguns já conhecem essa questão do que é ser reativo, uma pessoa que reage a algo de uma forma muito impulsiva, às vezes sendo grosseiro, para se proteger de uma situação que ela não gosta, às vezes ela nem entende por que ela faz isso. Muito provavelmente isso vem lá de berço, lá dos primórdios, da sua fase de infância, né, com seus pais, com pessoas que criaram você, com alguma coisa envolvendo seu ambiente familiar ou ambiente escolar, que também pode ajudar a transformar certos comportamentos em comportamentos destrutivos. Então, essa questão do autocontrole emocional, ele fica bem complicado nessas horas. Então, temos muito o que fazer a respeito disso. Como, por exemplo, terapia. Terapia, porque acho que vocês conhecem muito bem, que é você faz junto com o seu psicólogo, sua psicóloga, e você começa e tenta se entender para ver por que certos comportamentos são feitos e nisso você tentar moldar eles. E quanto mais cedo, melhor. Né? Assim como aprender uma língua estrangeira, quanto mais cedo, melhor, mas não significa que quando você tenta aprender uma língua estrangeira, como o inglês, lá nos seus, sei lá, 25, 30 anos, você não vai aprender. Claro que vai. Só que tudo que é moldado mais cedo é muito mais fácil de você atingir o êxito de uma forma muito mais rápida. É isso que eu quis dizer. Bora voltar para a gente falar sobre nossa última habilidade? Respeito à ética. O respeito à ética é o nosso último aqui, que fala o quê? Tratar os outros, como gostaria de ser tratado, né?
É o que eu falei também em outros lá. Cada um puxa um pouquinho, né, das habilidades interpessoais. Você não vai tratar os outros como você não gostaria de ser tratado. Isso é fato, mas na hora de colocar em prática, nem sempre a gente faz assim. Então, olha só, evitar fofocas. Você gostaria de que alguém fofocasse sobre você? Acho que não, né? A não ser que você fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não acho isso muito bacana, não. Discriminações, você vê aí preconceitos de todas as formas, não é legal. E julgamentos precipitados, inclusive por conta de fofoca. Então, cuidado isso aí. Respeito à ética também é muito importante. Vamos passar para a nossa próxima frase, como colocarmos isso? Como é que a gente coloca isso? Como colocamos em prática essas coisas? Então, temos aqui no dia a dia. Praticar a escuta ativa, realmente ouvir o que o outro diz antes de responder, o que nós falamos ali mais cedo, estou só reforçando, realmente ouvir, observar suas emoções, reconhecer quando algo te irrita ou entristece antes de reagir, treinar a empatia, só reforçando, tentar entender o ponto de vista do outro, né? Ou seja, não é porque você não concorda que o outro não tem ali um ponto de vista ali certeiro, correto para ele. Então você tenta entender o que o outro está pensando, como o outro pensa. Não significa que você precisa concordar, mas você tem que ser empático. Dar e receber feedbacks com respeito. Ou seja, alguma crítica positiva, alguma crítica até negativa, mas sempre com respeito você na hora de dar ou receber. Ser colaborativo. Aliás, o respeito ele é a base de tudo, né? Não importa, você pode até não curtir alguém, não gostar de alguém, não querer essa pessoa na sua vida, mas tendo respeito por ela, pelo menos na frente dela, né, gente? Isso é muito importante. Então, ser colaborativo é oferecer ajuda, dividir responsabilidades na questão, inclusive, que nós comentamos aqui do trabalho em equipe. Então, cada um vai falar um pouquinho das nossas habilidades. Usar comunicação não violenta, que é a questão de não ser passivo-agressivo. Temos o agressivo, temos o passivo e temos o passivo-agressivo, que é aquela pessoa, né, que parece que ela não está sendo agressiva, mas ela está, mas de uma forma muito velada, mas todo mundo consegue perceber. Então é falar com clareza, sem acusar ou julgar, né? A tal da comunicação não violenta. E as habilidades interpessoais em adolescentes, que são vocês, queridos adolescentes do primeiro ano, que estão aí na base dos 14, 15, 16 anos. Para adolescentes, o foco é aprender a conviver, expressar emoções de forma saudável e construir identidade social. Aprender a conviver porque vocês convivem todo dia, além dos seus familiares, na escola com pessoas diversas, professores, alunos, a galera do corpo escolar, onde forma aí os diretores, as supervisoras e outras pessoas que trabalham na escola, merendeiras e assim por diante. Expressar emoções de forma saudável, é você colocar ali o que você pensa, mas sempre com respeito e construir sua identidade social, né? A sua personalidade e como você vai agir no mundo. Essa fase é marcada por quê? Por busca de autonomia, aceitação e pertencimento. É a fase importante para qualquer ser humano, é a fase da adolescência. E aqui a gente tem habilidades interpessoais em adultos, né? É uma fase que você ainda vai chegar, que vocês ainda vão chegar, espero que cheguem com maestria nessa fase, que é a maior fase da nossa vida e é a fase que a gente tem muitos percalços. Então, nos adultos, essas habilidades são fundamentais para o sucesso profissional, né, que é a base de todo adulto, né? E o adulto quer ter um sucesso profissional, para ter um bom dinheiro, para se sustentar sua família, se tiver, né, a família com pai, mãe, filhos, ou então sua família mesmo que veio, né, do seu pai, a sua própria mãe, mesmo que você não queira ter filhos, ninguém é obrigado, e é também a sua vida pessoal. Então, são muito valorizadas no trabalho, pois elas influenciam no quê? Então, as habilidades interpessoais no trabalho, elas são muito influenciadas em adultos. Aliás, em adultos, no trabalho, é muito mais importante, porque adolescente geralmente não trabalha, né? Adolescente estuda. Então, essas habilidades interpessoais em adultos no trabalho é extremamente importante, porque você tem aqui, ó, a liderança e o trabalho em equipe,
Você precisa saber trabalhar com pessoas, afinal de contas, a grande maioria dos trabalhos você precisa ir para um local para trabalhar e você precisa lidar com pessoas, que é a sua equipe de trabalho. Então, você saber lidar com essas pessoas é muito importante para que o seu trabalho seja também muito bem feito. O atendimento ao cliente, né? A capacidade de resolver problemas e a convivência em ambientes diversos. Muito bem? E assim você vai fazer sua entrevista de emprego, caso você vá para uma empresa particular, e você mostra como você sabe lidar com qualquer tipo de pessoa. Isso chama a atenção da pessoa que vai te empregar. Isso no futuro. Não agora, porque agora vocês estão o quê? Na fase de estudar, na fase de se conhecer, de estabelecer sua identidade social, cultural, e você aprendendo essas habilidades interpessoais, você vai longe na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Quem nunca soube desse tema, ficou sabendo agora. Pesquise mais, procure se entender melhor e, claro, coloque em prática essas 8 habilidades interpessoais. Eu fico por aqui com vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa letiva. See you then!